irmã na frente. Né? Glória a Deus. Nós vamos falar a sexta parte sobre o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus entre nós. Apocalipse capítulo 21. Nós temos usado esse texto. É um texto que fala da Nova Jerusalém. Versículos de 1 a 3 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que bênção, né? Nós temos falado sobre o plano de Deus para habitar no meio do seu povo. E hoje nós vamos continuar falando desse plano, né? E Deus revelou a Moisés a maneira como deveria ser cultuado pelo homem. Quando Deus tira o povo dele do Egito, ele tira o povo como nos tirou do mundo. E nós precisamos aprender a cultuá-lo. Muitas pessoas, quando são retiradas do mundo, se eles não forem doutrinados da maneira correta, eles vão acabar adorando, cultuando um outro Deus, de uma outra forma que Deus não determina na sua palavra. Então nós precisamos nos lembrar disso. Quando Jesus fala que não tem parte com ele quem traz outra doutrina, quem não traz a doutrina de Cristo, é por causa disso, porque o culto passa a ser um culto diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o culto que Deus quer receber de nós, é um culto em espírito e em verdade. É a verdadeira adoração. E Deus quer ser adorado. E quer ser adorado por aqueles que Ele se moveu, que Ele libertou, que Ele salvou, que Ele perdoou, aquele que fez a obra completa na vida dele. Quando você foi tirado do mundo, Deus fez uma obra tremenda nas nossas vidas. Cada um de nós. A Bíblia diz que Ele nos lavou, nos limpou. Só não diz que nos enxagou. Isso Ele não diz, mas lavou, nos vestiu, pingou colírio nos nossos olhos, nos calçou, colocou óleo na nossa cabeça. Coisa tremenda. Botou um anel no teu dedo. Você pode olhar e não ver o anel, mas ele está aí. Está aí, tu é filho de Deus, é o anel de herdeiro. Colocou um novo cântico na nossa boca. Então isso tudo Deus fez. E como que Deus fez isso? Ele começa a explicar isso através do tabernáculo. Nós falamos de algumas mensagens a respeito da porta, e agora nós vamos entrar um pouquinho no tabernáculo. Nós vamos até o altar do holocausto. Tá? Nós vamos entrar. É o Cordeiro, hoje nós falamos. Exaltado, altíssimo, adorado, Cordeiro. Então nós temos que agradecer aquele Cordeiro. E sobre ele foi todo o nosso pecado, toda a nossa vida, para que nós pudéssemos ser limpos diante de Deus. Então Deus revelou a Moisés a maneira como deveria ser cultuado pelo homem. E Deus também mostrou a Moisés o seu tabernáculo e a sua habitação. E Deus queria aproximar o homem de si. Eu quero que você entenda isso. Não foi você que foi a Deus. Foi Deus que veio até nós.
Tem uma frase muito interessante, uma coisa preciosa, mais linda, é o homem e a lua. Não, foi Deus vir à terra. Deus descer do céu e vir até a terra. Essa é a coisa mais importante do mundo. É a visitação de Deus na tua vida. Um dia Deus me visitou e começamos um relacionamento. Você sabe como é que é um relacionamento que chega a um casamento? Tem o primeiro dia, aquele piscar de olhos, a palpitação, aquela secura na boca, aquela vontade de ver todo dia. Quem já viveu isso? Ah, pastor, você é covardia, todo mundo. Mas porque isso é o relacionamento que começa. Você começa a se relacionar com Deus, e esse relacionamento, a tendência dele é só crescer e nunca diminuir. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Às vezes a gente ouve, fulano, ciclano, estão frios. Por quê? Há explicação para isso? Não há. Não há explicação. Porque o noivo, ele é perfeito. O futuro maridão é perfeito. Então, noivinha do Jesus, sejam perfeitos também, como perfeito é o nosso Pai. É isso que Deus exige da igreja. Então Deus mostrou a Moisés o seu tabernáculo. E Deus também queria o homem pertinho dele. Você pode falar para o teu irmão que está do teu lado: olha, Deus quer você pertinho dele. Deus quer você juntinho dele. Nós precisamos andar com o Senhor. Aliás, mais ainda, andar no Senhor. Que coisa mais profunda ainda é andar no Senhor. Uma coisa é andar com Deus, outra coisa é andar no Senhor. É andar na palavra. Imagina a palavra te conduzir. Onde é que está o pastor Joaquim? Está na palavra. Olha só, a palavra está no céu. Onde está ele? Está no céu. A palavra de Deus está firmada no céu. Então, quando você anda no Senhor, você está nele. É diferente de andar com Deus. É diferente. Eu tive muitos amigos na minha infância, na minha juventude e na minha até na fase adulta. No trabalho a gente tinha muitos colegas. Mas quando entra no relacionamento, meu irmão, o negócio fica estreito. O relacionamento é diferente. O relacionamento com Deus não tem volta. O relacionamento com Deus, meu irmão, não tem volta. Deus diz que ele não se agrada dos que retrocedem. Então, meu irmão, não tem para onde correr. É Deus ou Deus. Eu me lembro de um presidente do Fluminense que o slogan dele ele precisava vir agora de novo. Vencer ou vencer? Olha, interessante. Que slogan é esse? Vencer ou vencer? Não tem outro. Então, quando você entra no Senhor, é só vitória. É só vitória. Mas que tipo de vitória? A vitória é contra o mal. Ou tu imagina tu ter Satanás debaixo dos teus pés? O mal não vai te alcançar. Deus se levanta como teu escudo, como tua fortaleza. Isso é obra que Deus fez nas nossas vidas. E por que nós vamos nos preocupar? Se estivermos em Cristo, meu irmão, descanse. O chamado de Deus é para a igreja descansar. Mas é descansar nas promessas. Não é descansar na preguiça. Não é descansar nas preocupações. É descansar nas promessas do Senhor. Lembre-se sempre disso. Deus é amor. E nas últimas mensagens nós falamos da porta. E falamos muito sobre a porta, porque
Porque a porta faz separação de ambientes. Você tem um ambiente hostil do lado de fora e um ambiente santo, abençoado do lado de dentro. Então Deus, quando entrou na minha vida, a minha vida passou a ser um local abençoado. Você pode dizer, a minha vida é abençoada. Então a minha vida é abençoada. Por quê? Porque Deus colocou, eu entrei. Ele entrou, então acabou, fechou o mundo e a minha vida. Isso é importante você entender, porque aí isso marca a tua história. Biblicamente marca a tua história. Porque muitas pessoas, às vezes, por sofrerem qualquer tipo de situação na vida, começam a questionar o abençoador. Eu quero dizer para você que ele entrou na tua vida para te abençoar. Ele entrou na tua vida para te dar vitória. Mas ele tem leis, ele tem regras. Se você, por mais no teu entendimento, queira achar que está com a razão é sempre dele. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha. Todas as orientações de Deus são para minha vitória. Amém, queridos? Então nós falamos da porta, a porta faz uma separação entre ambientes, e nós falamos que da porta para dentro nós temos que aprender com o Senhor. Então esse local aqui é a igreja, onde os santos se reúnem e nós aprendemos de Deus, porque lá fora não consegue se aprender de Deus. Lá fora no colégio você deve aprender matemática, português, inglês, ciência, geografia, matéria, essas matérias todas aí que o currículo fala. Mas aqui dentro a gente não ensina matemática, a gente não ensina geografia, a gente não ensina nada disso. Aqui é Bíblia, é palavra de Deus, aqui é conhecimento do Altíssimo. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Então você vem para a igreja para crescer na graça e no conhecimento. Você não vem para a igreja para paquerar, você não vem para a igreja para olhar o vestido da outra, você não vem para a igreja para olhar como está o cabelo de fulano, de ciclano, você não vem para nada disso. O pastor está repetindo o terno do domingo passado, me pregou com esse terno. Não para com isso, meu irmão. Está com problema? Me dá um terno novo, tá bom? Jesus. Você está com problema com o meu terno? Me dá um novo. Há muito tempo que eu não tenho, uns 10 anos que eu não compro terno. É sinal que eu estou no mesmo peso, Fernando. Você de manhã estava falando, estava preocupado, tinha que perder 15 quilos, mas o pastor está no mesmo peso. Eu tenho que ser modelo, né? Eu disse que eu tenho que ser modelo do rebanho. Então, é sério o que eu estou dizendo. Então nós precisamos estar na casa do Senhor com um objetivo. Não é ficar vendo celular, o que estão falando do empate, pelo amor de Deus, aqui é palavra, é hora de você se separar para crescer, para se tornar um crente de verdade. Amém, queridos? Nós não podemos brincar com a palavra. Se você brincar, a tua vida que está em jogo. É a tua salvação que está em jogo, é a tua alma. Meu irmão, a Bíblia que tu crê, diz que o inferno é real. Então nós não podemos brincar. Nós estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento. São dias difíceis, dias maus, dias de decepções. Mas Ele, o Senhor que entrou na tua vida, que se aproximou de você e te salvou, esse não te decepciona nunca. Aleluia! E aí nós vamos agora voltar lá para o tabernáculo. Vamos nos transferir de novo para o ambiente do tabernáculo. Ali na porta do tabernáculo vem um homem chegando. Alguém do povo judeu, um israelita. Ele aparenta ter um problema. Quem é que não tem problema? Diga amém. Senhor, eu tenho que me colar para esse cara. Esse cara é o Senhor, né? Todos nós temos problemas.
pastor pode estar muito bem e tal, mas tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha colar, um probleminha, uma unha encravada, né? Uma coisinha qualquer, um calo que dói. Todos nós temos um problema. É aquele siso que está empurrando, o outro dente treme tudo, dói tudo, vai uma loucura, né? Todos nós temos um problema. Às vezes o problema é em casa, o problema às vezes é no relacionamento, o problema às vezes é na igreja, o problema às vezes é contigo. Você não está bem com você não acordou bem, você se olhou e não gostou do que viu. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia manda você não olhar para você, a Bíblia manda você olhar para Jesus. Você está entendendo como é que a Bíblia fala para corrigir a tua ótica? O teu ponto de vista é que está errado. E Deus dá as dicas para você poder se livrar dos sofrimentos, das angústias. E aquele homem vinha. Ele estava inquieto. E traz consigo uma ovelha numa corda. Ele vem caminhando em direção ao tabernáculo. E ele vem triste. Porque a Bíblia diz que você tem que sacrificar alguma coisa valiosa a Deus. Alguma coisa de valor. E aquela ovelha era o bichinho de estimação da casa. Os filhos amavam aquela ovelha. A esposa amava aquela ovelhinha. Né? Ele gostava muito dela. Tratava ela bem, mas agora ele está se dirigindo com ela para o tabernáculo. E ele está angustiado, tem medo de Deus. Por que ele tem medo de Deus? Porque ele pecou. Quando nós estamos vivendo o peso do pecado, tudo nos incomoda. A pior coisa é o crente viver o pecado. Porque ele fica incomodado, ele não se sente bem, ele se esconde, ele tenta se esconder de Deus. Mas como ele vai se esconder de Deus? Como Adão, atrás de uma moita. Adão, o que tu faz ali? Como é que tu me viu? Adão perguntou, como é que tu me viu? Meu irmão, quem é que vai se esconder dos olhos de Deus? Mas a cegueira espiritual do homem leva ele a pensar que Deus não está vendo. Então ele vinha triste, ele vinha angustiado. Por quê? Porque a sua consciência estava falando. E ele precisava tirar aquele peso. Ele tem consciência do Deus Santo que vive naquele tabernáculo. Você se lembra das cortinas brancas apontando para a pureza e santidade do Senhor? A casa de Deus era diferente da casa dos homens. Aquela casa era toda cercada de branco, apontando que ali havia pureza e santidade. E ele vinha contornando aquele tabernáculo com aquela ovelhinha. Ele sentia medo de Deus e ele teria que caminhar. Se ele tivesse sentido medo de Deus, ele tinha que caminhar em outra direção, e não a direção de Deus. E você sabe por quê? Porque não se pode fugir da presença de Deus. Não pode. Por mais que você fuja, Deus vai ao teu encontro. E pensando na justiça deste Deus, aquele homem começa a transpirar. Eu me lembro da minha conversão. A palavra de Deus entrando na minha vida, aquele calor tremendo dentro de mim, eu suava, eu comecei a ficar aflito, e aquilo veio me rasgando por dentro. Ali eu me converti a Deus. Deus é maior do que eu. Deus é maior do que nós. Não podemos abrir mão disso. É uma verdade, Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Bem, querido, Deus é maior.
espiritualmente maior do que você. E ele segue o seu caminho, vai passando ao largo de todo o lado norte daquela cerca de cortinas brancas, cuja pureza lhe fala a consciência. Às vezes a gente está vivendo uma vida complicada, uma situação difícil, e a gente toma a atitude de vir para a casa do Senhor, né? E aí começa, vou ou não vou? Aí começa a se vestir, não, acho que eu vou ficar, não vou. É uma dúvida tremenda, é um conflito dentro da alma do cristão. E aquele homem estava assim. E aí ele vê a porta que está aberta, era de pano, quem se lembra, diga amém. A porta era de pano, 9 metros. Aquela porta, 2,5 metros de pano. Uma coisa muito simples de ser ultrapassada. Estava totalmente aberta. E ele não hesita mais e entra. Ele entra nos átrios do Senhor. E quando ele entra, a palavra de Deus diz que alguém vem recebê-lo. Como é importante a recepção da igreja, hein? Como é importante a gravata do Sérgio, o Sérgio de gravata. Quem viu ele de gravata? Eu nunca vi. Primeira vez. Aleluia. Ele veio com uma gravata com um nó horroroso. Eu falei, deixa eu dar um nó bonito para você. Você vai ficar na recepção com esse nó, ninguém mais vai querer vir aqui. Aí eu dei um nó bonitinho, a recepção. Aquele homem entra com aquela ovelhinha pela porta e vem um sacerdote em direção a ele. O sacerdote vai atender ele. Ele olha antes do sacerdote o encontrar, ele entra e ele olha e vê aquele ambiente pelo lado de dentro. É um pátio amplo, é o átrio do Senhor, e à sua frente está tendo o local da habitação de Deus. A altura são 10 côvados, mais ou menos 4,5 metros de altura. Ele sente como se a luz de Deus penetrasse no seu ser. Eu queria que você agora voltasse no tempo. Primeira vez que você entrou na casa do Senhor e começou a sentir a presença de Deus na tua vida. Eu já contei a minha experiência, mas eu queria que você contasse para você mesmo a tua. Pensa, lembra? Como é que foi a tua conversão? Deus começou a falar contigo, você começou a sentir a diferença do ambiente. Lá fora um ambiente hostil, aqui um ambiente abençoado, um ambiente santificado, um ambiente onde o Santo de Israel está presente. Aleluia! O Deus de toda a glória está presente. E ele sente aquela luz, aquela presença ultrapassando a sua roupa e se fixando no seu coração. E ele também entende que ele conhece tudo a seu respeito. Deus conhece como você está. Um sacerdote se aproxima daquele israelita e pergunta: o que há com você? E ele, gaguejando, responde: eu pequei. E Deus deve me castigar. Porque era assim. Não havia socorro. Mas agora Deus estava na terra, através do tabernáculo. E o sacerdote responde: sim, mas você veio ao lugar certo. Não é o que a gente fala para as pessoas que chegam aqui? Você está no lugar certo. E vai ouvir a palavra certa. E tem que tomar a atitude correta. Uma atitude. E Deus preparou tudo isso aqui. Aquele sacerdote fala para ele: precisamente para pecadores. Precisamente para pecadores. Deus não preparou isso para homens que pensam que são bons.
diz o sacerdote àquele israelita: vem comigo e não se aflija. Falou com ele. E aqueles dois caminham junto até o primeiro objeto do tabernáculo, o grande altar de bronze, o altar do holocausto. O altar era o lugar onde se matava um animal para oferecê-lo em sacrifício. E não podemos imaginar quantos animais foram imolados e queimados ali. Nós não podemos imaginar, é inimaginável, é muito animal. Só no tempo da inauguração lá do templo, Salomão foi um monte, milhares. Ao longo de toda a Bíblia nos é explicado qual é o significado do altar e do sacrifício. Fala de Cristo e de sua obra na cruz do Calvário. Toda vez que você for estudar sobre altar e sacrifício, você vai ver que é cruz e Jesus. Este é o ponto central de todos os pensamentos de Deus e é também a única base para a salvação dos pecadores. O pecador só encontra respostas em Cristo Jesus, através da cruz de Cristo. Tanto o altar como os milhares de sacrifícios oferecidos ao longo de muitos séculos representam um impressionante quadro do sacrifício perfeito de Cristo e de sua obra redentora na cruz. Lembre-se, de eternidade em eternidade, a cruz do Redentor é o marco central entre o céu e a terra. Você pode dizer: entre o céu e a terra, a cruz de Cristo. Aleluia. Entre o céu e a terra, a cruz. Deus sabia de antemão o que haveria de suceder à criação. Ele conhecia os propósitos do diabo, que queria arruinar tudo o que é de Deus. Destruir não somente a criação, como também cada vida humana, arrastando-a consigo para a eterna perdição. O objetivo do diabo é arrastar a cada um de nós para a perdição ou para o inferno eterno. E desde o princípio Deus já tinha este plano em seu coração, o plano da salvação da raça humana. Por isso que quando Paulo fala que antes da fundação do mundo, Deus sempre teve um plano para nossas vidas. Você pode dizer essa verdade? Deus sempre teve um plano para me salvar. Aleluia. E Deus nunca esqueceu de nós, meu irmão. Nunca. Um plano como este só poderia ser concebido pelo Senhor Deus. Ele é o Deus Santo, que não pode tolerar o pecado, ou então deixá-lo sem castigo. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo de número 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Você sabe o que quer dizer isso? Nunca fica de noite. Né? Nunca fica de noite. Quem está com Deus nunca anda nas trevas. Fala para o teu irmão: quem está com Deus nunca anda nas trevas. Aleluia. Deus que deveria julgar e castigar o homem com justiça. Mas Deus queria demonstrar o seu amor. Capítulo 4 fala isso, olha só. Versículo 8 e versículo 16. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 8. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus. Repare bem que há um intercâmbio. Deus diz que nós só estamos com Ele e Ele conosco se estivermos em amor. Ele expôs o seu plano
como todos nós conhecemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a expressão da salvação de Deus. O Filho de Deus viria à terra e se faria homem para morrer no lugar dos pecadores culpados. Cada altar, cada animal sacrificado através de todo o Antigo Testamento apontava para o Filho de Deus, o qual um dia viria ao mundo para sofrer e morrer naquela terrível cruz. Mas eu queria voltar lá para o tabernáculo, ao sacerdote e aos israelitas. Fala o sacerdote: vejo que você trouxe um animal para o sacrifício. E diz o israelita: sim, eu sabia que devia trazê-lo. E o israelita pergunta: é verdade que este animal deve morrer? Aí o sacerdote começa a mostrar o plano da salvação para ele. Certamente que sim. Pois sem derramamento de sangue não há possibilidade de remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22 fala isso. Hebreus 9, 22, ele diz assim: olha, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Diz o israelita: mas este animal é inocente. Quem já viu, mas isso aí já tem muito tempo, hoje em dia não se vê mais, né? Você já compra uma galinha até congelada, já não, meio quilo só de peito, meu Deus do céu, só coração, só pé, não, só pé acho que eu nunca mais ouvi ver pé, né? Mas só asinha, né? Você compra uma bandeja só de asinha. Mas no tempo da minha mãe, a galinha era viva, tu parava ela viva no aviário. E minha mãe ia para a cozinha, tinha lá uma areazinha, botava o pé no pezinho dela, no pescoço, e cortava com um prato embaixo para o sangue sair. E de vez em quando ela escapava sem cabeça. Era uma correria doida. Aquela galinha sem cabeça correndo. Uma loucura. Depois tinha que tirar as penas, depenar. Quem viveu isso? A grande maioria da igreja. Glória a Deus. Não estou falando nenhuma historinha da carochinha, né? Coisa viva, graças a Deus. Agora, ali, Deus está mostrando, e olha, ela não deixava nenhuma criança ver a galinha morrer. E normalmente trazia a galinha enrolada num jornal, só com a cabeça de fora. Quem se lembra era assim, que não era assim mesmo? Vinha, enrolava e a galinha vinha só com a cabeça de fora. Por quê? Se uma criança visse a galinha viva, andando, marronzinha, ou pretinha, ou branquinha, né, ciscando para lá e para cá, quando a minha mãe fosse matar, ninguém ia comer a galinha. Todo mundo fica sentido. Essa é a galinha que estava ali. Eu não vou comer não. Meu Deus, só vai perder tempo, porque se for comer uma outra galinha, a galinha também estava viva e morreu. É verdade, são coisas simples, mas entra o sentimento. Entra o sentimento humano. Ah, meu amado, aquele israelita diz: este animal é inocente, meus filhos o querem tanto. Esta ovelha não fez nenhum mal, não tem culpa de nada. O sacerdote tenta explicar aquele israelita inquieto. Aí é que está a questão. Alguém culpado nunca pode assumir o lugar de alguém outro culpado, de algum outro culpado. Por seu pecado você perdeu o direito à vida. Você pode falar para o teu irmão: por teu pecado você perdeu o direito à vida. Por isso que Jesus fala o quê? Ó, estão perdoados os teus pecados, vá e não peques mais. Porque o salário do pecado é a morte.
Então ele está dizendo, olha, por seu pecado você perdeu o direito à vida. Agora você deve morrer. Mas quem vai morrer não é ela? Olha, você vai entender agora o que Jesus fez na tua vida. A não ser que um substituto inocente venha morrer em seu lugar. O israelita fala para ele, você agora tem que morrer. A não ser que um inocente venha morrer em teu lugar. Olha o que Jesus fez pela tua e pela minha vida. Comece a valorizar a obra de Jesus. Comece a olhar para a cruz de uma outra forma nesta noite, igreja. E aquele sacerdote diz para ele, você vai agora colocar a mão sobre a cabeça desse animal. E fazendo assim, você reconhece que é culpado e o cordeiro inocente. Eu disse para você que a cruz está onde, hein? Entre o céu e a terra. Por isso que quando a gente fala, levante a tua mão, e ofereça sacrifícios de louvor ao teu Deus. Aleluia. Tem muito crente que fica assim, ó. Glória a Deus por tuas maravilhas. Meu irmão, levante a tua mão. Tu tem que colocar a mão no cordeiro. Tu tem que transferir os problemas teus para o Senhor. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Nós temos que, meu irmão, erguer as mãos. A Bíblia fala que nós precisamos erguer as mãos. Mãos santas. Mãos santas. E ele diz, bota a mão sobre a cabeça desse cordeiro. Fazendo assim você reconhece que é culpado e o cordeiro inocente. E Deus vê neste ato a sua identificação com o cordeiro para o sacrifício. E dessa maneira o cordeiro é feito culpado. A ovelhinha passa a ser culpada. E morto a ovelha, morto o cordeiro, você é considerado livre e inocente. Tal como inocente e livre era antes este animal. É a substituição. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus entregou a sua vida. E o que Ele quer que você faça? Que você reconheça que Ele era inocente e você pecador. Que você possa levantar as tuas mãos nesta noite e render a Ele a tua vida, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é santo. Ele fez essa obra pela tua vida, simplesmente por amor. Aleluia. Amém, queridos? Você precisa estar identificado com o Cordeiro. Você se lembra lá, ele botou a mão na ovelha, no Cordeiro. Ele se identificou com o Cordeiro. Se você não estiver identificado com o Cordeiro, você está correndo uma carreira louca. Você precisa andar identificado com o Cordeiro. Eu e o Cordeiro estamos juntos. Ele me libertou, Ele me curou, Ele me perdoou, Ele me levou os pecados. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fala ao seu irmão, você precisa estar identificado com o Cordeiro. Aleluia. Ele é você naquele momento do sacrifício. A cruz de Cristo para mim é Ele morrendo no meu lugar. Você pode dizer a cruz de Cristo é Ele morrendo no meu lugar. Aleluia. É Ele morrendo por cada um de nós. O sacrifício dele, meu irmão, foi igual para todos nós. Por isso que não há filhinho especial na obra de Deus. Ele morreu por todos nós da mesma forma. O preço pela tua vida foi igual ao do teu irmão. O preço do Daniel foi igual ao do Paulo. O preço do Paulo foi igual ao da Margarete.
O preço da Margarete foi igual ao da Fernanda. O da Fernanda foi igual ao do Luiz. E assim sucessivamente. Não tem nenhum filho de Deus melhor do que o outro. Para de depreciar a tua vida. Porque um preço foi pago pela tua vida. Levante nesta noite como um servo de Deus, como um filho de Deus, perdoado, curado, liberto. Porque Ele fez a obra pela tua vida e mudou a tua e a minha história. Aleluia. Ele é você naquele momento do sacrifício. Ficou claro para você, igreja? Diga amém. Amém. Você está entendendo até este ponto? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a compreender o que se passava. Calado, o homem israelita põe a sua mão sobre a cabeça daquele cordeiro, daquela ovelha, e o sacrifício é realizado. É difícil de assistir o sacrifício. O sangue do cordeiro verte pela areia do deserto. É uma cena solene. É terrível assistir a esse tipo de situação. No entanto, o homem israelita suspira aliviado por um momento e eleva os seus olhos ao céu. É como se um grande fardo tivesse saído dos seus ombros. O cordeiro morreu em seu lugar. Você pode levantar a mão e dizer: o cordeiro morreu em meu lugar. Não há mais peso sobre a minha vida. Eu sou livre. Você pode falar: o cordeiro morreu em meu lugar. Aleluia. Aleluia. Levítico capítulo 4, versículo 31. Louvado seja o nome de Jesus. Levítico capítulo 4, versículo 31. Louvado seja Deus. Oh Jesus. Diz assim: tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Amém, Jesus. Aquele cordeiro agora vai ser queimado. Amém, Jesus. Não olhe para a cruz com o olhar aquele olhar: ah, tadinho do meu Jesus. Meu irmão, olhe para ele como teu substituto. Era eu que devia estar ali sofrendo aquilo tudo. Mas ele pagou um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus deu sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em ti, Marconi. Ele pensava em ti, pensava em nós. Amém, querido? Muitas vezes nós louvamos a Deus e não percebemos a profundidade do louvor, a profundidade daquela letra, o que aquela letra está falando. Só quando nós mergulhamos num estudo mais profundo sobre determinados assuntos é que nós vamos entender. E você já contemplou a cruz de Cristo por este ângulo? Este ato que o cordeiro morreu, a ovelhinha morreu, foi sacrificada, assegurava que ele havia sido perdoado. O perdão de Deus veio através de Jesus. Aleluia. A partir de Jesus não há mais sacrifício repetido. Só o sacrifício de Jesus bastou. Aleluia.
Ele, o santo, o justo, o inocente, o Filho de Deus, sofreu além do que se pode descrever. Você vai ver um filme sobre Jesus, você vê lá Jesus apanhando, levando um couro, mas aquilo ali não diz o que ele sofreu. A Bíblia fala que ele ficou desfigurado. Desfigurado. Ele levou sobre ele todas as enfermidades. Você imagina, você entra no hospital, tudo que você está vendo ali de enfermidade, que você tem, Jesus estava levando na cruz aquelas enfermidades todas. Isso é para nós podermos ganhar fé. E quando formos orar uma pessoa que está muito mal, saber que Jesus levou aquele mal sobre ele. E acreditar no milagre. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. A notícia era para dizer, prepara o caixão, prepara a funerária. Mas no dia seguinte ele deu alta. A notícia para a família é, prepara o enterro. Traz a roupa para vestir o defunto. Mas no dia seguinte aquele homem deu alta. É assim que funciona. Por quê? Porque Jesus estava levando na cruz toda a nossa maldição. Para de ficar sofrendo coisas que não é para você sofrer. Nós temos que sofrer como filhos de Deus, como cristãos. Não sofrer como o mundo, como os assassinos, né? Como os filhos do diabo. Nós temos que sofrer como filhos de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Esse é o sofrimento que Cristo sofreu como substituto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 fala, olha só. Versículo de número 17. Diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, que o Juan pregou sobre isso, né? A queda do homem, né? A condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Então o que Jesus veio fazer? A obra que Jesus veio fazer na nossa vida foi nos tornar justiça de Deus. Amém. Nós somos agora justos, porque fomos justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isaías descreve muito bem esse sacrifício, esse sofrimento. Lá em Isaías 53, é um texto muito rico. Isaías 53, versículos 4, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Meu amado e minha amada, guarda isso no teu coração. Quando a gente está orando aqui, ungindo com óleo, orando a igreja com relação à enfermidade, você tem que vir acreditando que o sacrifício de Jesus fez esta obra nas nossas vidas. Isso não é para um e para outro, é para todos nós. É para toda a igreja, todo aquele que crê. Ele diz, olha, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Olha, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Hoje a gente fala de um clamor em que as irmãs levantam intercessões, as intercessoras antes do culto de domingo estão reunidas. Meu irmão, a obra que Jesus fez foi de intercessão também. Então a igreja tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Se nós chegássemos aqui meia hora antes do culto, dobrássemos nossos joelhos, começássemos a clamar, a orar, a humilhar a nossa vida diante do Senhor, meu irmão, nós íamos ver muitos e grandes milagres neste lugar. Mas eu acho que a igreja não quer ver isso. Porque nós temos um culto de oração e pouquíssimos vêm. Não é por falta de pedido, de aviso, de intercessão dos pastores. Mas a igreja parece que não entende. Se Jesus intercedeu por nós, meu Deus do céu, intercedeu por você e por mim. Imagina Jesus lá diante do Pai. E nós aqui na terra não queremos orar, não queremos interceder, não queremos nada. Essa intercessão é a favor de quem? Com certeza não é para todos os homens. Milhares são indiferentes a esta cruz, a este sacrifício. Seguem sua vida normalmente, vivendo como querem, em orgias e pecados. Alguns até vivem dignamente, contudo sem observar que alguém morreu em seu lugar. E após a morte estarão perdidos para sempre. Nós precisamos reconhecer sempre. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer Jesus Cristo todos os dias nas nossas vidas, confessando como Senhor e Salvador das nossas vidas. Confesse o teu Deus a cada dia. A nossa confissão é diária. Alguns outros olham para a cruz e ficam encantados e comovidos, mas nunca se chegaram a Deus assumindo sua condição de pecadores, conforme aquele israelita. Cristo morreu por todos os que têm posto suas mãos sobre o Cordeiro de Deus. Aqueles que não querem levantar as suas mãos para Jesus, não receberão dele as suas misericórdias. E você também pode fazer nesta noite esse ato. Você pode fazer com as suas mãos juntas, sussurrando aquele que esteve na cruz. Como aquele israelita, eu pequei. Você hoje pode fazer isso aí no teu lugar. Eu pequei, eu mereci a cruz. Mas o Senhor Jesus, tu morreste em meu lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu creio nesse grande milagre que Jesus fez para a minha vida. Curve a sua fronte, eu vou pedir para o louvor vir. Nós estaremos nesse momento